Quem de nós, em algum momento da jornada pela vida, não foi subitamente assaltado por aquela sensação peculiar, quase indescritível, de já ter vivido um instante presente? Uma cena que se descortina, um diálogo que se inicia, um gesto, aparentemente banal, e de repente uma onda de familiaridade nos invade, tão vívida e penetrante que nos faz parar, suspender a respiração e questionar a própria natureza do tempo e da memória. É o déjà vu, esse visitante inesperado da nossa consciência, um lampejo de reconhecimento em meio ao fluxo contínuo do desconhecido, uma experiência que, embora comum a tantos, permanece envolta em um véu de mistério e fascínio. Essa estranha e súbita certeza de já estive aqui, já disse isso, já senti isso antes, pode nos ocorrer nos lugares mais corriqueiros ou nos momentos mais inusitados, apanhando-nos completamente de surpresa. Pode ser a visão de uma paisagem pela primeira vez, o encontro com um rosto até então desconhecido, ou a participação em uma conversa que, por um átimo de segundo, parece ecoar uma melodia já ouvida nas profundezas da nossa alma. É uma vivência profundamente íntima, quase intransferível em sua totalidade, pois carrega consigo uma qualidade de certeza interior que desafia qualquer explicação lógica ou tentativa de partilha racional. O mundo ao redor continua seu curso, alheio ao portal que se abriu momentaneamente em nossa percepção. Mas para nós, que fomos tocados por essa sensação, algo se move, algo nos convida a olhar para além da superfície. A ciência, com sua lupa precisa e sua busca incansável por desvendar os mecanismos que regem nossa existência, tem se debruçado sobre o fenômeno do déjà vu, propondo diversas teorias que buscam ancorá-lo em processos neurológicos. Fala-se em pequenas falhas de processamento da memória, onde o cérebro erroneamente registra uma experiência nova como se fosse antiga, em uma espécie de curto-circuito momentâneo entre as regiões responsáveis pela percepção do presente e aquelas que armazenam o passado, ou em atividades específicas no lobo temporal que poderiam mimetizar essa sensação de familiaridade. São explicações valiosas, que nos oferecem um vislumbre da complexa arquitetura de nossa mente e de como ela interage com a realidade. Contudo, para muitos que vivenciam o déjà vu com uma intensidade que transcende a simples confusão mental, a pergunta insiste em ecoar: será que a totalidade dessa experiência, com sua carga emocional e seu profundo senso de reconhecimento, se resume apenas a impulsos neurais e a caprichos da memória física? Ou haveria algo mais, uma dimensão mais sutil e profunda sendo tocada nesses instantes fugazes? É essa a interrogação que permanece vibrando no ar, muito depois que a onda do déjà vu se dissipa. A sensação persistente de que há mais camadas na realidade do que aquelas que nossos sentidos ordinários conseguem captar. É como se, por um breve momento, a alma, essa viajante imemorial que nos habita, nos desse um cutucão gentil, um lembrete silencioso de sua vasta e antiga jornada. Nossa alma, essa centelha divina que carrega em si a poeira de estrelas e a sabedoria acumulada de inúmeras experiências, talvez não esteja tão rigidamente confinada aos limites de uma única vida, de uma única linha temporal, como nossa mente consciente muitas vezes acredita. Ela é uma peregrina da eternidade, uma testemunha silenciosa de incontáveis amanheceres e entardeceres, em realidades e contextos que escapam à nossa compreensão linear. Nessa perspectiva mais ampla e espiritual, o déjà vu poderia ser interpretado como uma pequena fissura no véu do tempo, uma fresta luminosa através da qual a consciência expandida da alma toca, por um instante, a nossa percepção cotidiana. Seria um sussurro da alma, um eco distante de uma melodia que ela já conhece de cor, uma ressonância sutil com experiências passadas, ou talvez futuras, ou mesmo paralelas, que de alguma forma se alinham com o momento presente, gerando essa sensação desconcertante e, ao mesmo tempo, profundamente intrigante de familiaridade. É como encontrar um objeto esquecido de uma infância distante e ser subitamente inundado por uma torrente de emoções e lembranças que não sabíamos que ainda existiam. O panorama emocional que acompanha um déjà vu é, em si, um campo rico para a exploração. Há, primeiramente, essa inconfundível sensação de familiaridade.
Um conforto quase nostálgico ao se deparar com algo teoricamente novo, como se estivéssemos revendo um filme querido ou reencontrando um amigo de longa data. Mas, lado a lado, com essa familiaridade, pode surgir também uma estranheza, uma qualidade quase onírica, como se estivéssemos sonhando acordados, ou como se a realidade presente e uma outra, mais sutil, estivessem momentaneamente sobrepostas. Em alguns casos, o déjà vu pode vir acompanhado de uma breve, mais intensa sensação de premonição. Aquele arrepio na espinha que nos diz: eu sabia que isso ia acontecer. Como se tivéssemos tido um vislumbre prévio do roteiro da vida. E por vezes, pode despertar uma melancolia suave, uma nostalgia por um passado desconhecido, uma saudade de algo que não conseguimos nomear, mas que sentimos profundamente em nossa alma. Esses momentos, quando o véu entre a nossa memória consciente e a vasta biblioteca de experiências da alma parece se tornar momentaneamente translúcido, são preciosos. Eles nos convidam a questionar nossas concepções limitadas sobre quem somos, sobre a natureza do tempo e sobre a profundidade da nossa própria consciência. Não se trata necessariamente de buscar respostas definitivas ou provas irrefutáveis que satisfaçam a mente racional, pois o mistério é, em si, parte da beleza dessas experiências. Trata-se, antes, de acolher esses lampejos com curiosidade reverente, com uma abertura de coração para as múltiplas dimensões do nosso ser. Este é um convite para que, juntos, possamos contemplar o déjà vu não como uma simples curiosidade neurológica, mas como uma chave potencial, um portal sutil para a compreensão das dimensões mais vastas da nossa existência e da intrincada e maravilhosa jornada que nossa alma empreende através do tempo e das experiências. Que possamos aprender a escutar com mais atenção esses sussurros do eterno, que vez por outra nos visitam no meio do caminho. Quando a enigmática sensação de déjà vu nos visita, trazendo consigo aquela certeza íntima e desconcertante de já termos vivenciado um momento presente, uma das sendas mais profundas e instigantes que se abrem à nossa contemplação é a sua possível conexão com as vastas e muitas vezes veladas paisagens da reencarnação. Se a nossa alma é de fato uma viajante ancestral, uma peregrina da eternidade que tece sua jornada através de múltiplas existências, não seria concebível que ecos dessas vivências pregressas pudessem, vez por outra, ressoar em nossa consciência atual como um sopro sutil de um tempo esquecido. A ideia de que o déjà vu possa ser um lampejo, uma migalha luminosa de uma memória anímica que transcende os limites desta vida singular, convida-nos a olhar para além das explicações puramente neurológicas e a considerar a alma não apenas como uma essência imaterial, mas também como uma portadora de experiências, de aprendizados e de ressonâncias emocionais que não se apagam com a transição entre uma encarnação e outra. O cérebro físico, com sua intrincada rede de neurônios, é o instrumento através do qual a alma se manifesta e interage com o mundo material em cada vida. No entanto, a memória da alma, essa vasta biblioteca de todas as suas jornadas, pode residir em um nível mais profundo, no próprio tecido da sua consciência imortal. Imagine por um instante a alma como um rio que flui através de inúmeras paisagens, cada vida sendo um trecho particular desse curso d'água. Embora a paisagem mude, a água, a essência da alma, permanece, carregando consigo as impressões sutis de todos os lugares por onde passou. Assim, um aroma específico, a melodia de uma canção antiga, a arquitetura de uma rua desconhecida, nesta vida, o olhar de um estranho que nos parece curiosamente familiar, ou mesmo uma dinâmica emocional particular em um novo relacionamento, poderiam atuar como gatilhos, despertando uma ressonância profunda, um eco adormecido de uma experiência que a alma já conheceu em outro tempo, em outra configuração. É a sensação de retornar a um lugar onde os pés desta vida jamais pisaram, mas que o coração da alma reconhece com uma intimidade surpreendente. Essa forma de recordação não se manifesta usualmente como uma memória linear e detalhada, como as que nosso cérebro cataloga para os eventos desta existência. É mais um sentir, uma intuição profunda,
Uma familiaridade que nos envolve sem que possamos explicá-la logicamente. Alguns estudiosos da espiritualidade e da consciência referem-se a isso como memória celular, ou, mais precisamente, memória da alma, sugerindo que as experiências mais marcantes, os aprendizados mais significativos e os laços emocionais mais fortes ficam impressos no campo energético da alma, em sua própria fábrica espiritual. Assim, o véu do esquecimento, tão necessário para que possamos mergulhar plenamente em cada nova encarnação, sem o peso excessivo de todo o nosso passado, pode ocasionalmente tornar-se translúcido, permitindo que esses fragmentos de reconhecimento aflorem como um déjà vu. A alma não esquece no mesmo sentido que a nossa mente consciente, condicionada por um cérebro físico, esquece. Ela integra, ela transcende, ela carrega a sabedoria essencial de tudo o que foi vivido. É interessante notar que as experiências de déjà vu podem variar imensamente em sua intensidade e em sua qualidade emocional. Existem aqueles momentos, fugazes, quase imperceptíveis, que nos deixam com uma leve pulga atrás da orelha, acho que já vi isso, mas que se dissipam rapidamente. Contudo, há outras vivências de déjà vu que são profundamente impactantes, carregadas de uma emoção intensa e inexplicável, uma alegria súbita, uma tristeza profunda, um medo paralisante ou um amor avassalador que parece brotar do nada, conectado àquela cena, àquela pessoa ou àquele lugar. São esses déjà vus mais carregados de afeto que frequentemente nos convidam a uma investigação mais profunda, pois podem estar tocando cordas sensíveis de nossa história anímica, apontando para temas importantes que nossa alma busca resolver, curar ou celebrar. Existe também o fenômeno correlato do déjà vu, a sensação de já ter sonhado com uma situação específica que agora se manifesta na realidade, sugerindo que o plano onírico pode ser um portal para essas memórias ou premonições da alma. Naturalmente, a tarefa de provar cientificamente a conexão entre o déjà vu e as memórias de vidas passadas é um desafio monumental, talvez até mesmo impossível dentro dos paradigmas atuais da ciência materialista, que se baseia na observação e na mensuração de fenômenos físicos. As experiências da alma são, por sua natureza, subjetivas, internas e muitas vezes indizíveis. No entanto, o valor dessas experiências não reside necessariamente em sua comprovação externa, mas no significado pessoal e na ressonância intuitiva que elas despertam em cada um de nós. Se a sensação de déjà vu nos abre para a possibilidade de sermos seres mais vastos e antigos do que imaginamos, se ela nos conforta com a ideia da continuidade da vida e do aprendizado, se ela nos inspira a viver com mais propósito e consciência, então ela já cumpriu uma função transformadora, independentemente de sua causa última ser desvendada pela lógica. O propósito maior dessas experiências pode não ser o de nos fornecer um currículo detalhado de nossas vidas pregressas, mas sim o de nos despertar para a realidade maior da alma e para a sua jornada incessante de evolução. Pensemos, por exemplo, naquelas conexões instantâneas que às vezes sentimos por um completo estranho, uma afinidade imediata ou, ao contrário, uma aversão inexplicável, como se já conhecêssemos aquela alma de algum outro lugar, de algum outro tempo, e estivéssemos apenas reatando um laço antigo, seja ele de amor ou de aprendizado desafiador. Ou consideremos aqueles talentos inatos, aquelas habilidades que possuímos sem nunca as termos formalmente aprendido nesta vida, como uma criança que toca um instrumento musical com maestria surpreendente, ou alguém que demonstra um conhecimento profundo sobre uma cultura ou um período histórico específico, sem jamais ter se dedicado ao seu estudo formal. Poderiam esses ser ecos de aptidões desenvolvidas e de conhecimentos adquiridos em outras existências, que a alma traz consigo como parte de sua bagagem essencial, e aquelas emoções avassaladoras que, por vezes, nos tomam de assalto ao visitarmos um local histórico específico, um antigo campo de batalha, um templo em ruínas, como se uma parte de nós estivesse revivendo dores ou alegrias ali experimentadas, ou a sensação desconcertante, porém familiar, de saber o caminho em uma cidade que nunca visitamos antes,
de reconhecer ruas e edifícios com uma intimidade que desafia a lógica. Cada déjà vu, cada lampejo de familiaridade inexplicável, pode ser um fio solto da imensa e intrincada tapeçaria que é a jornada multimilenar da nossa alma. Ao puxarmos esse fio com curiosidade, com respeito e com o coração aberto, podemos começar a vislumbrar a riqueza dos padrões, a profundidade das cores e a complexidade dos desenhos que compõem a nossa história eterna, não para nos perdermos em um passado que já se foi, mas para compreendermos melhor o presente, para reconhecermos os aprendizados que ainda nos chamam e para abraçarmos com mais consciência e amor o futuro que estamos constantemente a tecer. O déjà vu, nessa perspectiva, deixa de ser um mero erro do cérebro para se tornar um convite sagrado à exploração das infinitas moradas da alma. Ao explorarmos a misteriosa sensação do déjà vu, a perspectiva da reencarnação e das memórias anímicas de vidas passadas nos oferece um campo vasto e profundo para a contemplação, como vimos anteriormente. Ela nos acena com a possibilidade de sermos almas antigas, tecendo aprendizados através de múltiplas existências. No entanto, a vastidão da consciência e os mistérios insondáveis da alma humana e do próprio universo nos convidam a alargar ainda mais nossos horizontes, a considerar que o fenômeno do déjà vu, em sua complexidade e sutileza, pode ser um portal para outras dimensões de experiência e compreensão espiritual, que se somam e complementam a visão reencarnacionista, sem necessariamente excluí-la. O objetivo desta nossa jornada reflexiva não é o de nos apegarmos a uma única e definitiva resposta, mas sim o de cultivarmos uma mente aberta e um coração inquisitivo, dispostos a explorar as múltiplas facetas com que o Espírito se manifesta em nossas vidas. Uma dessas perspectivas fascinantes que se entrelaçam com a vivência do déjà vu é o universo dos sonhos, aquele estado de consciência alterado, onde as fronteiras do tempo e do espaço parecem se dissolver e nossa alma ganha asas para voar por realidades que transcendem a lógica da vigília. Quantos de nós já não tivemos a nítida sensação de ter sonhado com uma situação, um lugar ou uma pessoa, para depois, dias, semanas ou até anos mais tarde, nos depararmos com essa mesma cena se desenrolando em nossa vida desperta? O chamado déjà revu, o já sonhado, uma modalidade de experiência que compartilha com o déjà vu aquela mesma estranha e profunda sensação de reconhecimento e familiaridade. O mundo onírico, para muitas tradições espirituais, é muito mais do que um simples repositório de memórias diurnas ou um palco para fantasias aleatórias. Ele pode ser um espaço onde nossa consciência mais profunda, nossa alma ou nosso eu superior, acessa informações e probabilidades que estão para além do nosso alcance perceptivo usual. Nossos sonhos podem ser, por vezes, precognitivos, oferecendo-nos vislumbres simbólicos ou literais de eventos futuros. Ou podem ser um campo onde a alma pré-vivencia, ou ensaia, certas experiências importantes para seu aprendizado. E o déjà vu seria, então, o momento em que a vivência real se alinha com essa prévia onírica, gerando o estalo do reconhecimento. Intimamente ligada a essa ideia está a possibilidade de o déjà vu ser uma manifestação sutil de premonições ou de uma forma de precognição. Consideremos que uma parte de nossa consciência, talvez a nossa alma ou o nosso eu mais expandido, não esteja estritamente limitada pela progressão linear do tempo que governa nossa experiência física. Essa dimensão mais vasta de nós mesmos poderia, em certos momentos, ter acesso a instantâneos de eventos futuros, não como um destino imutável, mas como probabilidades energéticas fortes dentro do campo de infinitas possibilidades. O déjà vu, sob essa ótica, seria aquele instante fugaz e surpreendente em que nossa consciência presente no aqui e agora se alinha perfeitamente com um desses instantâneos futuros que já havíamos percebido em algum nível mais profundo de nosso ser. Seria, de certa forma, uma lembrança do futuro, uma confirmação de que algo em nós já sabia, já antecipava aquele momento. Essa perspectiva, é claro, nos lança em questionamentos profundos sobre a natureza do tempo, do livre-arbítrio e da causalidade.
mas nos convida também a reconhecer a extraordinária capacidade da consciência humana de transcender suas aparentes limitações. Avançando ainda mais em territórios que desafiam nossa compreensão convencional, algumas filosofias espirituais e até mesmo certas interpretações da física quântica acenam com a possibilidade de existências paralelas ou realidades multidimensionais. A ideia de que nossa alma, em sua vastidão, possa estar vivenciando múltiplas linhas de tempo ou realidades simultaneamente é, sem dúvida, vertiginosa. Dentro desse modelo especulativo, o déjà vu poderia ser interpretado como um vazamento momentâneo, um eco sutil, ou uma ressonância entre essas diferentes correntes de experiência da alma. Seria como se por um instante, nossa consciência, aqui e agora, entrasse em sintonia com uma vivência muito similar que uma outra expressão de nós mesmos estaria tendo em uma dimensão paralela. É importante abordar essas ideias com uma mente aberta, mas também com discernimento, reconhecendo que estamos no limiar do conhecimento humano, tateando mistérios que talvez só futuras gerações possam compreender com mais clareza. No entanto, a simples contemplação dessas possibilidades já expande nossa visão sobre quem somos e sobre a natureza multifacetada da realidade. Independentemente do mecanismo exato que o origine, seja ele ligado a ecos de vidas passadas, a sonhos premonitórios, a vislumbres do futuro ou a ressonâncias entre realidades paralelas, a sensação de déjà vu, quando acompanhada por um sentimento profundo de significado, de paz interior ou de uma estranha corretude, pode ser interpretada como um sinal poderoso de alinhamento anímico. Em certos momentos cruciais de nossa jornada, quando estamos prestes a tomar uma decisão importante, a encontrar uma pessoa significativa ou a ingressar em uma nova fase de aprendizado, o déjà vu pode surgir como uma espécie de confirmação sutil do nosso eu mais profundo, um aceno da alma nos dizendo: sim, você está no caminho certo, este momento é importante, preste atenção. Seria um instante de perfeita sintonia entre o nosso ser terreno e o nosso script, ou projeto de alma, uma indicação de que estamos exatamente onde precisamos estar, vivenciando o que precisamos vivenciar para o nosso crescimento e evolução. Todas essas perspectivas alternativas sobre o déjà vu, embora diversas em suas explicações, convergem para um ponto fundamental: o reconhecimento de que existe em nós uma dimensão de consciência que opera para além dos limites da nossa mente racional e da nossa percepção sensorial cotidiana. Seja a memória ancestral da alma reencarnante, a capacidade intuitiva de sonhar ou antever o futuro, ou a conexão com outras realidades, o déjà vu nos convida a cultivar nossa intuição, a honrar nossos sentimentos mais profundos e a nos conectar com esses aspectos mais vastos e misteriosos de quem somos. Ele nos lembra que somos seres multidimensionais, com uma riqueza interior que apenas começamos a explorar. Confiar na sabedoria interna que essas experiências podem despertar, mesmo que não tenhamos todas as respostas lógicas, é um passo fundamental na jornada de autoconhecimento e de reconexão com a nossa essência espiritual. O déjà vu, nesse sentido, é menos um enigma a ser solucionado e mais um portal a ser atravessado com reverência e coração aberto. Ao longo desta nossa jornada reflexiva, navegamos pelas águas intrigantes do déjà vu, explorando seus possíveis ecos em memórias de vidas passadas, em sonhos premonitórios ou em outras dimensões da consciência anímica. Contemplamos a possibilidade de que essa sensação fugaz, mas tão penetrante, seja mais do que um simples capricho da mente, mas sim um sussurro da alma, um lembrete sutil da vastidão de quem realmente somos. Agora, após considerarmos as diversas perspectivas que buscam lançar luz sobre este fenômeno, chegamos a um ponto crucial. Como podemos acolher essas experiências em nossa vida diária? Como podemos transformar o enigma do déjà vu em um convite amoroso à exploração interior, em uma ferramenta para o nosso autoconhecimento e para a nossa expansão espiritual? Pois o verdadeiro valor dessas vivências reside menos na obtenção de uma explicação definitiva e irrefutável, e mais naquilo que elas despertam em nós, nas portas que elas entreabrem para a percepção de uma realidade mais ampla e profunda.
Primeira e talvez mais comum reação diante de um episódio de déjà vu é uma mistura de surpresa e uma certa estranheza. Podemos tentar racionalizá-lo imediatamente, buscando uma explicação lógica que o encaixe em nossos modelos mentais conhecidos, ou, ao contrário, podemos simplesmente descartá-lo como algo esquisito, uma anomalia passageira da percepção, e seguir adiante sem lhe dar maior atenção. Alguns podem até sentir um leve desconforto ou receio diante do inexplicável, como se tivessem tocado em algo que desafia a ordem natural das coisas. No entanto, se desejamos verdadeiramente aprender com esses instantes singulares, somos convidados a cultivar uma atitude diferente. Uma atitude de curiosidade reverente, de abertura genuína e de acolhimento sereno. Em vez de temer o mistério, ou de tentar enquadrá-lo apressadamente em nossas categorias mentais, podemos escolher vê-lo como um presente, um momento de especial sensibilidade e consciência, uma oportunidade de espiar para além do véu do ordinário. Cultivar a mente de principiante, aquela que observa sem julgamentos prévios, que se maravilha com o novo e o desconhecido, é essencial quando nos deparamos com as manifestações sutis da alma. No instante em que o déjà vu ocorre, talvez a melhor abordagem não seja a de tentar analisá-lo freneticamente, mas sim a de simplesmente estar com a sensação, de permitir que ela nos permeie, de observar com atenção plena as emoções, os pensamentos e as intuições que emergem em seu rastro. Após a onda inicial da experiência ter se dissipado, podemos então criar um espaço interno e externo para uma reflexão mais aprofundada. O ato de registrar em um diário nossas vivências de déjà vu pode ser uma ferramenta extremamente valiosa nesse processo. Anotar os detalhes da situação em que ocorreu, o lugar, as pessoas presentes, as palavras ditas, os objetos ao redor, as emoções específicas que foram evocadas, nostalgia, alegria, tristeza, urgência, paz, e quaisquer insights intuitivos, associações de ideias ou imagens mentais que tenham surgido espontaneamente, pode nos ajudar a identificar padrões e a desvendar mensagens ocultas. Havia algo de particularmente significativo no contexto em que o déjà vu aconteceu. Ele parecia estar conectado a alguma decisão importante que estamos por tomar, a algum relacionamento que estamos vivendo ou a algum tema central de aprendizado em nossa vida atual. Meditar sobre a sensação do déjà vu, evocando novamente a sua qualidade emocional e energética em um estado de relaxamento profundo, também pode abrir canais para uma compreensão mais intuitiva. Podemos, em meditação, fazer perguntas silenciosas à nossa sabedoria interior, ao nosso eu superior, buscando clareza sobre o possível significado daquela experiência específica para a nossa jornada. É importante lembrar que as respostas nem sempre virão de forma direta ou verbal, mas podem surgir como sentimentos, como novas percepções, como sincronicidades que se manifestam nos dias seguintes, ou como uma sensação de paz e entendimento que se instala em nosso coração. Estar atento aos padrões de quando e onde o déjà vu ocorre também pode ser revelador. Acontece com mais frequência em determinados lugares, na presença de certas pessoas, ou quando estamos envolvidos em tipos específicos de atividades. Essas observações podem nos oferecer pistas sobre as áreas da nossa vida que estão mais carregadas de significado anímico ou que estão conectadas a aprendizados importantes que nossa alma busca integrar. Cada experiência de déjà vu, por mais fugaz que seja, tem o potencial de nos lembrar da vastidão incomensurável da nossa alma e da profunda e intrincada interconexão de toda a experiência humana, através do tempo e do espaço. Esses momentos podem, ainda que brevemente, estilhaçar nossa identificação exclusiva com o nosso eu pessoal limitado, com a nossa história de vida atual, e nos oferecer um vislumbre da realidade maior de quem somos, seres multidimensionais, eternos, cuja jornada se estende muito para além dos confins de um único nascimento e de uma única morte. O déjà vu nos confronta com a possibilidade de que o tempo não seja tão linear quanto o percebemos, e de que nossa consciência não esteja tão rigidamente aprisionada no momento presente. Ele pode despertar em nós um sentimento de conexão com algo muito antigo, muito vasto, quase universal,
como se estivéssemos tocando um fio invisível que nos liga a todas as almas e a todas as eras. É um convite para reconhecermos que somos muito mais do que nossa personalidade atual, nossos papéis sociais, ou a soma de nossas memórias conscientes desta vida. Somos, em essência, consciência pura, viajando e aprendendo através de um oceano infinito de experiências. Ao acolhermos o mistério do déjà vu e de outras experiências anímicas com essa abertura e essa disposição para a exploração interior, enriquecemos imensamente nossa vivência cotidiana. Começamos a nos mover para além de uma visão de mundo puramente materialista e racional, e passamos a incluir em nossa realidade o mágico, o sincronístico, o intuitivamente conhecido, o simbolicamente revelado. A vida se torna menos uma série de eventos previsíveis e controláveis, e mais uma aventura sagrada, um campo de descobertas contínuas, onde cada esquina pode revelar um novo mistério, uma nova oportunidade de aprendizado e de conexão com o divino que nos habita e que permeia tudo. Cultivar esse senso de maravilhamento, essa capacidade de nos surpreendermos e nos encantarmos com os pequenos e grandes mistérios da existência, é um dos antídotos mais poderosos contra o tédio, o ceticismo e a desconexão espiritual que tanto afligem o mundo moderno. Tornamo-nos exploradores da consciência, cartógrafos da nossa própria alma. Assim, o déjà vu, esse já visto que nos surpreende e nos intriga, pode ser compreendido como um dos muitos piscares de olho que o universo, ou o nosso eu mais profundo, nos envia para nos lembrar de que a jornada da vida é muito mais rica, complexa e significativa do que geralmente percebemos. Ele nos convida a permanecer curiosos, abertos de coração e atentos aos sussurros sutis da alma, que constantemente nos guiam em direção à nossa verdade, ao nosso propósito e à nossa plena realização. O caminho do autoconhecimento é infinito, uma espiral ascendente que se desdobra a cada passo, a cada nova percepção, a cada mistério que ousamos abraçar. Que possamos todos nós acolher esses convites com gratidão e coragem, celebrando a grandiosa e bela aventura de sermos uma alma eterna vivenciando a preciosa dádiva de uma experiência humana, aprendendo, amando e evoluindo, instante após instante, vida após vida.